dia, crianças, famílias, igreja. Hoje é domingo, dia de celebrarmos culto de gratidão e adoração a Deus. Dia de orarmos uns pelos outros e por missões. Dia de aprendermos a palavra de Deus. Mas como estamos em tempo de pandemia, não podemos fazer isso fisicamente, né? Mas isso não nos impede de cultuarmos, não é mesmo? Venha, chame seus familiares, seus amigos, vamos prestar culto ao nosso Deus. Cante as canções, memorize o versículo e preste muita atenção nas lições da história que vamos ouvir hoje. Vamos orar pelo culto de hoje? Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pelas nossas vidas, pela saúde, obrigada pelas nossas famílias. Obrigada por cada criança que participa deste culto hoje. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Fala aos nossos corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada missionário, cada pessoa que está hoje falando de Jesus para outros povos, ó Pai. Abençoa as nossas famílias. Esteja nos dirigindo, guiando os nossos passos. Em nome de Jesus, amém. Três, dois, um. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, Jesus morreu por mim e por você. O que devemos fazer? Devemos nele confiar. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmos 37, 5. Tchau!
Olá, meus queridos promotores e promotoras de missões nas nossas igrejas batistas do Brasil. Quero falar com vocês sobre como ajudar as crianças a terem uma vida de alegria completa. Transformar tristezas em alegrias é uma das especialidades do nosso Salvador Jesus, que entrou na minha vida quando eu tinha ainda 13 anos. E desde esse dia eu tenho vivido essa alegria de Jesus, transformando as minhas lutas em vitórias, me ensinando a solucionar os problemas, curando as minhas feridas e transformando as minhas tristezas em alegrias, literalmente me ensinando a ser feliz em qualquer situação. Trabalhando com usuários de drogas e álcool, entre eles muitas crianças, eu escutei muitas vezes eles dizendo que a droga e o álcool ajudam a tirar a tristeza e trazer alegria, mas que quando passa o efeito, a tristeza que vem é ainda maior. Temos milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso. No ministério eu tenho aprendido que não existe alegria maior para nós missionários no campo e vocês missionários nas igrejas do que ver vidas transformadas por Jesus, não é mesmo? E essa transformação ela é completa, como acontece na vida de muitas crianças. Ao investir nas crianças hoje, nós estamos transformando gerações. A alegria da criança ela é completa quando a família se rende a Jesus. Eu sou impactada ao ouvir as mães e os pais dizendo que os seus filhos que estudam nos PEPs, eles chegam em suas casas e pedem para que orem com eles antes de dormir, para agradecer pelo alimento, para que não digam mentiras, porque isso é pecado e entristece e nos separa de Deus. Félix é um aluno em um dos nossos PEPs que sempre chegava muito triste e nervoso nas aulas. Seu pai era alcoólatra e sempre chegava bêbado, pegava um machado e aos gritos brigava e ameaçava matar a sua mãe. Félix presenciava toda essa briga dia após dia e foi se transformando em uma criança triste e muito nervosa, brigando com os amigos. Mas foi justamente no PEP que ele foi amado, respeitado e aprendeu a falar com Deus pedindo ajuda quando estivesse com medo, como os amigos de Jesus fizeram quando eles estavam no barco no meio de uma tempestade. O processo de transformação na vida do Félix levou Jesus para dentro da sua casa. No final do ano, na formatura, o pai do Félix me disse com lágrimas nos olhos que o seu filho lhe disse que tudo aquilo era pecado e que Deus estava muito triste com ele. O pai escutava o seu filho orando na hora da refeição, quando ia dormir, quando acordava, e sempre pedia a Deus que tirasse o machado da sua casa para que seus pais não brigassem mais. E em um belo dia, me contou o pai, procurei o machado pela casa inteira. Briguei com todos que podiam ter sumido com ele. Mas na realidade, simplesmente o machado desapareceu. Pois é, as brigas diminuíram com o sumiço do machado. E eu entendi que o meu filho tinha uma alegria que eu não tinha, mas que eu ansiava ter com todas as minhas forças, me disse o pai. Essa família hoje está firme na igreja. A oração de uma criança faz toda a diferença e levou a alegria completa para toda a sua família. Mas a alegria da criança é completa também quando as feridas são saradas por Jesus. Guilhermo, um rapaz que cresceu e ainda vive em uma das favelas mais perigosas de Medellín, chamada Candelária, onde a polícia local existe um grande número de abusos, roubos, assassinatos a cada mês e também um grande número de crianças sendo introduzidas nas drogas. Guilherme tem uma história de vida muito triste. Ele teve os pais assassinados brutalmente, teve que fugir de onde vivia para não ser morto também. E lutou muito para vencer sozinho junto com seus irmãos menores. Desde os 11 anos ele estava no projeto, participava dos cultos na nossa igreja, mas era sempre muito triste, revoltado com tudo e com todos, sem nunca abrir o seu coração, porque desde pequenino uma dor foi crescendo muito grande dentro do coração dele. Em dezembro de 2009, ele simplesmente desapareceu das atividades da igreja e do projeto. Deus me mostrou que ele precisava ser aconselhado com a nossa bolsa verde do projeto Calçada. Quando nos encontramos, ele tinha um semblante muito triste, estava em plena depressão. Foi aí que ele me disse que ele odiava o mês de dezembro, porque quando ele tinha ainda 6 anos de idade, o seu pai foi assassinado naquele mês. Depois, quando ele tinha 10 anos, a sua mãe também foi assassinada diante dele, justamente no mês de dezembro. Ele tinha muita raiva e queria destruir a todos que mataram seus pais. Ele disse que ele era como um leão feroz e queria devorar as suas presas. Em prantos, me perguntou o que ele tinha que fazer para tirar aquela raiva do seu coração e viver feliz. Eu contei a ele a história bíblica da viúva e do juiz e expliquei que Deus queria fazer o mesmo com ele, ser o seu defensor e fazer justiça por ele e encher o seu coração de alegria.
Nós oramos juntos e ele entregou o seu sentimento e a sua dor a Deus. Chorando muito, ele me disse: Deus, eu sei que homem não chora, mas eu já não aguento mais. Logo ele me disse: me sinto estranho, leve, descansado. E ele disse: eu tenho certeza que daqui em diante Deus vai sempre me levantar do chão, como ele fez agora, neste momento. No final do aconselhamento, Guilherme disse que se sentia como um falcão que estava preso, mas que foi liberado para voar tranquilo e feliz. Para mim foi marcante saber que ele odiava tanto dezembro, porque foi justamente o mês do assassinato da sua mãe e do seu pai. Então eu disse a ele que ele tinha um motivo para ficar feliz no dia 16 de dezembro, porque é o dia do meu aniversário. Ele sorriu e me abraçou dizendo: é mesmo, agora tudo mudou. Hoje o Guilherme está casado, tem 2 lindos filhos, tem um trabalho fixo e continua firme servindo a Deus, que transformou a sua vida e encheu seus dias com muita alegria. Uma história difícil na infância pode ser mudada completamente quando nós apresentamos Jesus para as crianças. E assim como Guilherme e Félix, temos muitos jovens e crianças sofrendo hoje porque não foram ajudados quando eram crianças. Temos muitas crianças sofrendo, esperando para serem ajudadas hoje. Recebemos de Deus o poder que pode transformar essas vidas. Trabalhemos juntos para despertar homens e mulheres em nossas igrejas, para servirem a Deus no campo missionário, para serem fiéis intercessores e para sustentarem financeiramente a obra de missões mundiais. Quando tudo isso acontece, temos uma igreja com uma verdadeira visão missionária. Eu e você, querido promotor e querida promotora, podemos fazer a diferença. Nós podemos ser usados por Deus para transformar as vidas de muitas crianças no Brasil e em todo o mundo. Junta de Missões Mundiais, campanha de 2021. Tema: Viva! Jesus é poder. Divisa: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva! Jesus é poder. Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus, nome poderoso que traz vida. Jesus, nome de vitória e alegria. Viva! Jesus é poder. Eu vou espalhar a luz de Cristo ao mundo, contar que não há caminho fora dele. Viva! Jesus é poder.
1, 2, 3! Deus fez todas as coisas à sua imagem e semelhança. A natureza, o céu, o mar, você e eu. Vamos celebrar isso juntos? Vamos! Lá! Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Deus fez você, eu, fez toda a natureza para louvar o nome dele. Então eu convido você a ficar de pé e adorar ele com a gente, amém? Amém! Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Aleluia! Obrigado, Amém. Jesus, por tudo que o Senhor fez pela gente. Agora fica de pé e vamos adorar de novo, amém? Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Tchau! Tchau, beijo! Oi, crianças, tudo bem? Saudade de vocês, né? Mas, como vocês sabem, a gente voltou aí para a fase vermelha. Então, espero que vocês estejam se cuidando bastante, usando bastante álcool gel, usando máscara, para que logo, logo isso passe e a gente possa se ver pessoalmente, né? Mas eu não vim aqui falar de coronavírus, não. Tá todo mundo já cansado de coronavírus, eu também já tô cansada desse negócio. Eu vim aqui contar para vocês uma história. E a história de hoje é a história sobre uma guerra. Sabe, crianças, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Tem às vezes algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente acha que são muito difíceis e que a gente não vai conseguir sair daquela situação nunca, né? E era assim mesmo que o povo se achava naquela época. Eles achavam que eles não iam conseguir sair daquela situação ruim que eles estavam nunca. Mas Deus deu uma solução para eles. Do mesmo jeito que Ele pode dar uma solução para a nossa vida hoje também, né? E o personagem da nossa história se chama Gideão. Lá na antiguidade, lá na época do povo de Israel, o povo tinha desobedecido a Deus. E eles fizeram muitas coisas erradas. E por isso, Deus permitiu que o povo midianita dominasse Israel. E eles não deixavam o povo em paz. Então vocês imaginam assim, tudo, se eles iam lá e plantavam alguma coisa, os midianitas vinham e destruíam. Tudo que eles faziam, os midianitas estavam lá tentando acabar com eles de qualquer forma. E o povo já estava muito cansado de tudo aquilo que os midianitas estavam fazendo com eles. E o povo pediu socorro a Deus. E um dia, Gideão estava cuidando do trigo para ajudar a família dele, e vocês não sabem o que aconteceu. Apareceu um anjo para Gideão. Consegue imaginar isso? Eu não consigo nem imaginar o que eu faria se aparecesse um anjo na minha frente. A gente vê algumas histórias na Bíblia, como Maria, Jacó, né? Algumas histórias na Bíblia onde anjos apareceram. E essa é exatamente uma dessas. Gideão, um anjo apareceu para Gideão. E o anjo disse para ele assim: Gideão, você é um homem corajoso e Deus está com você. Aí Gideão ficou assim pensando: puxa vida, mas se Deus está comigo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? E aí o anjo falou para ele:
vai com a tua força e livre o seu povo dos midianitas. E Gideão ficou muito assustado. E ele ficou pensando, mas eu não sou capaz de resolver um problema tão grande quanto esse, né? E ele ficou com medo de liderar o povo numa guerra grande como essa e eles perderem a guerra e dar tudo errado. E aí ele teve uma ideia. Ele pediu a Deus uma prova de que Deus estaria com ele. E aí ele falou assim com Deus, ó, eu vou deixar aqui um tufinho de lã aqui fora, né? E aí, amanhã cedo, porque toda a noite tem o sereno da noite, né? Se o tufinho de lã estiver molhado e a terra estiver seca, eu vou entender de que é da sua vontade que eu vá guerrear contra o povo midianita. E assim aconteceu. Quando ele chegou lá no dia seguinte, o tufinho de lã estava molhado e a terra estava seca. Mas Gideão estava tão assustado, que ele pediu uma segunda prova para Deus. E aí ele pediu uma prova contrária. Ele pediu assim, se amanhã cedo a terra estiver seca, estiver molhada e a lã estiver seca, aí eu vou ter certeza de que eu vou poder ir lutar contra os midianitas, que Deus é que está me mandando lutar contra os midianitas. E não é que quando ele chegou lá, no outro dia de manhã, tinha acontecido exatamente isso, a terra estava toda sequinha e a lã molhada. Olha que coisa genial. E aí o que ele fez? Ele foi lá e juntou muitos homens dentro do acampamento de Israel para lutar contra os midianitas. Só que Deus sabia, né, que se ele fosse com aquele monte de homens que estavam lá, o povo podia acreditar que eles tinham ganho a guerra pelas próprias forças e não pela ajuda de Deus. E aí Deus falou com ele assim, Gideão, vai lá e fala com os homens. E aqueles que tiverem medo, pode mandar para casa. E aí Gideão foi lá, reuniu os homens e falou, ó, aqueles que estiverem com medo da guerra, podem voltar daqui para lá, pode voltar daqui para casa. E muita gente foi embora. Mas mesmo assim, Deus achou que ainda ficou muita gente. E aí ele foi lá e falou para Gideão assim, Gideão, leva esse povo todo para beber água, e aí você vai separar somente aqueles que forem lá e beberem água sem usar as mãos. Né? Sabe que nem cachorrinho? Quando o cachorrinho lambe lá na tigela? Era assim mesmo. E aí quando Gideão levou esse povo todo esse exército lá para beber água, sabe quantos homens ficaram nessa posição, lambendo a água? 300 homens. Aí Gideão ficou pensando, puxa vida, né? Eu tinha uma multidão tão grande, agora sobraram só 300 homens. Mas se o Senhor falou que vai estar comigo, ele vai estar comigo. E aí ele foi e cercou o acampamento dos midianitas com esses 300 homens. E cada um desses homens levou uma corneta, né, e um jarro de barro com uma tocha. Essa corneta era uma corneta de chifre de carneiro, né, e o jarro com a tocha. E quando eles chegaram lá, eles começaram a tocar as cornetas, quebrar os jarros e gritar bem alto. E quando eles fizeram isso, os midianitas se apavoraram. Os midianitas ficaram muito nervosos e eles começaram a gritar e começaram a correr e começaram a se bater entre eles mesmos e eles começaram a se matar entre eles mesmos. Alguns fugiram, outros se mataram, mas vocês sabem que foi exatamente assim que Deus fez com que o povo de Israel e Gideão ganhassem a guerra contra os midianitas? Foi dessa forma que ele fez, né? Uma forma misteriosa, né? Uma forma sobrenatural, porque com aquele número de homens que ele tinha lá, era quase impossível ele ganhar a guerra, mas ele ganhou. E do mesmo jeito
que Deus cuidou lá do povo de Israel e de Gideão naquela época, e com 300 homens conseguiu fazer eles ganharem a guerra, Ele também cuida de nós hoje. Estamos passando por um momento muito ruim, né? Muito difícil. Mas Deus está cuidando da gente. Estamos com saúde, né? Estamos lá aqui nas nossas casas. Deus tem cuidado para que não falte nada, para que a gente não fique doente. Isso é cuidado de Deus, né? Então, quando a gente está numa situação que a gente não sabe exatamente como resolver, o que a gente tem que fazer? Conversar com Deus, orar e ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Assim como o Gideão fez. Essa história que eu contei hoje para vocês, ela está lá na Bíblia, no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. E eu queria que vocês, durante a semana, né, pegassem lá com o papai e a mamãe e lessem esses 2 capítulos e vissem a história e lessem versículo por versículo dessa história. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Um beijo para vocês, muitas saudades. Voltei! O tempo passou muito depressa, vocês não acham? Nosso culto terminou, mas vocês podem continuar aprendendo a Bíblia durante a semana. Nós vamos encaminhar pelo WhatsApp as devocionais para cada dia da semana. Todos os dias você pode ler um pouquinho na Bíblia sobre a história que nós contamos hoje e ter uma aplicação para a sua vida. Faça a leitura com a sua família. Ore com eles. Essa é uma oportunidade maravilhosa de vocês conhecerem a Deus juntos. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau!